Minha nora deixou minha netinha de 5 anos aqui em casa uma noite. A pequena se aproximou e sussurrou: Vovó, a mamãe pediu para eu não te contar o que vi lá em casa, mas... O que ela disse me fez ligar imediatamente para a polícia. Mas antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. Porque o que vou contar agora ainda me tira o sono todas as noites. E talvez você entenda melhor do que ninguém o que é sentir que ninguém acredita em você quando a verdade está gritando na sua cara. Eu me chamo Clara, tenho 65 anos e moro sozinha nesta casa há 2 anos. Sozinha de verdade, sabe? Daquele tipo de solidão que pesa nos ossos e faz o silêncio da madrugada parecer um grito. Meu filho Alexandre morreu num acidente de carro há 2 anos e meio. Ele era tudo para mim. Tudo. Meu menino forte, do sorriso largo que enchia esta casa de vida e barulho. Depois que ele se foi, a casa ficou grande demais, vazia demais, fria demais. Daniela, minha nora, ficou arrasada também. Claro que ficou. Ela e Alexandre eram felizes juntos, tinham construído uma família linda com a pequena Lívia. Nos primeiros meses após o acidente, Daniela vinha aqui todo dia, a gente chorava junta, abraçava, tentava se manter de pé uma pela outra. Mas depois de uns 6 meses, ela começou a mudar. Ficou mais distante, mais fria. Disse que precisava recomeçar, que ficar perto de mim só trazia lembranças dolorosas. E então, ela se mudou com a Lívia para um apartamento do outro lado da cidade. Eu entendi, ou tentei entender. Cada um lida com a dor do seu jeito, não é? Mas perder meu filho e depois perder o convívio diário com minha neta foi como morrer 2 vezes. A Lívia era a única coisa que ainda me conectava ao Alexandre, sabe? Os olhos dela, o jeitinho de rir, aquele narizinho arrebitadinho, tudo nela me lembrava meu menino. E de repente, ela só vinha me visitar nos fins de semana, quando Daniela tinha paciência de trazê-la. E a cada visita, eu notava que a Lívia estava diferente. Mais quieta, mais assustada. Aquela menina que pulava no meu colo, que me enchia de perguntas, que queria brincar de esconde-esconde pelos cantos da casa, foi sumindo aos poucos. No lugar dela, surgiu uma criança calada, que se agarrava no ursinho de pelúcia dela, o Barnabé, como se fosse a única coisa segura no mundo. Lívia, meu amor, tá tudo bem? Eu perguntava toda vez, e ela só balançava-se a cabeça que sim, mas os olhos dela diziam que não. Aqueles olhos enormes, castanhos, assustados. Eu via medo ali. Medo de verdade. Mas quando eu tentava insistir, Daniela interferia na hora. A Clara tá exagerando de novo, Lívia. Vovó às vezes inventa coisas na cabeça dela porque fica sozinha demais. E ela dizia isso olhando para mim com um sorriso que não chegava aos olhos, um sorriso duro, quase ameaçador. Foi numa sexta-feira chuvosa de março que tudo mudou. Daniela ligou de manhã cedo, coisa rara, porque ela quase nunca me ligava mais. Clara, preciso de um favor. Tenho uma coisa para resolver hoje à noite e não consigo levar a Lívia. Posso deixar ela aí com você? A voz dela estava estranha, apressada, nervosa. Mas eu não ia questionar, né? Qualquer chance de ficar com minha neta era uma bênção. Claro, querida. Pode trazer a qualquer hora. Daniela chegou por volta das 6 da tarde. Nem entrou direito, só empurrou a Lívia para dentro com uma mochilinha rosa e saiu correndo, dizendo que voltava no dia seguinte de manhã cedo. A Lívia ficou parada ali no hall, apertando o Barnabé contra o peito, olhando para a porta fechada, como se tivesse sido abandonada no meio de uma floresta escura. Vem, meu amor, vovó fez aquele macarrão que você adora. Eu tentei fazer minha voz soar alegre, mas a verdade é que meu coração já estava apertado. Tinha alguma coisa errada. Muito errada. Durante o jantar, a Lívia mal comeu. Ficou empurrando a comida no prato, olhando para o nada. Eu tentei conversar, fazer graça, mas ela só dava respostas curtas. Tá gostoso, vovó. Tô cansada, vovó. Posso ir dormir, vovó? E aqueles olhos. Meu Deus, aqueles olhos não saíam da minha cabeça. Dei banho nela, coloquei o pijama de estrelinhas que ela gostava, levei para a cama no quarto que costumava ser dela quando vinha me visitar. Li uma história, cantei baixinho, fiquei ali até ela pegar no sono.
Ou até eu achar que ela tinha pegado no sono, porque quando levantei para sair, ela abriu os olhos de repente e agarrou minha mão. Vovó, você pode dormir aqui comigo hoje? Claro, meu bem, claro que posso. Deitei do lado dela por cima da coberta, e ela se enroscou em mim como não fazia há meses. Fiquei ali, acariciando o cabelo dela, sentindo o cheiro de shampoo de bebê, e meu coração doía porque eu sentia no fundo da alma que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. Foi de madrugada que ela falou. Devia ser umas 3 da manhã. Eu ainda estava acordada, olhando para o teto, quando senti ela se mexer. Vovó? A vozinha dela era tão baixa que quase não ouvi. Tô aqui, meu amor. O que foi? Ela ficou em silêncio por um tempo, e eu senti ela tremer. Não de frio, de medo. A mamãe pediu para eu não te contar o que vi lá em casa. Meu corpo inteiro ficou tenso. Sentei na cama, acendi o abajur, olhei para ela. Os olhos dela estavam arregalados, cheios de lágrimas. O que você viu, Lívia? Pode contar para vovó. Eu prometo que vou te proteger, não importa o que seja. E foi aí que ela disse. As palavras que mudaram tudo, que viraram minha vida de cabeça para baixo, que me fizeram entender que às vezes o monstro não está escondido embaixo da cama. Às vezes ele mora dentro da sua própria família. Tem uma menininha trancada no porão lá de casa, vovó. Ela não para de chorar. E ela disse que as mãos dela doem muito. Eu fiquei paralisada. Não conseguia processar o que tinha acabado de ouvir. Será que tinha entendido direito? Será que era alguma imaginação de criança, alguma história que ela tinha inventado? Lívia, meu amor, você tem certeza do que está falando? Tem mesmo uma menina no porão? Ela balançou a cabeça que sim, e as lágrimas começaram a escorrer. Eu vi, vovó. Eu desci lá uma noite porque ouvi um choro. A mamãe não viu que eu desci. A porta do porão estava entreaberta e eu vi ela, vovó. Ela é pequenininha igual a mim. Ela estava num canto e tinha um cobertor sujo em volta dela. Ela olhou para mim e disse, me ajuda, por favor. Mas aí a mamãe me viu e ficou muito brava. Ela me puxou para cima e disse que eu nunca mais podia descer lá. E que se eu contasse para alguém, coisas muito ruins iam acontecer. Meu sangue gelou. Cada palavra que saía da boca da Lívia era como uma facada. Eu queria acreditar que era mentira, que era fantasia de criança. Mas eu conhecia minha neta. Ela nunca tinha mentido na vida. E o medo nos olhos dela era real demais. Tem mais, vovó. A mamãe fica brava quando a menina chora muito. Ela desce lá e grita. Eu ouço da minha cama. E tem umas pessoas que visitam a mamãe à noite. Eles falam baixo, mas eu escuto. Eles falam de coisas estranhas, de um homem chamado Elias, e eles fazem desenhos estranhos em papéis grandes. Elias. Desenhos estranhos. Uma criança trancada no porão. Eu precisava fazer alguma coisa, precisava agir rápido. Mas ao mesmo tempo minha cabeça estava girando. Daniela, minha nora que eu conhecia há tantos anos, que tinha sido como uma filha para mim, ela seria capaz de fazer uma coisa dessas? Mas então eu lembrei das mudanças nela, da frieza, do jeito como ela tinha se afastado, do jeito como ela olhava para mim agora, como se eu fosse uma estranha, como se eu fosse um problema. Lívia, escuta aqui, você não vai voltar para casa da sua mãe amanhã. Vovó vai dar um jeito nisso. E você não fez nada errado contando para mim. Você foi muito corajosa, tá ouvindo? Muito corajosa. Ela se agarrou em mim e chorou. Chorou tanto que molhou meu ombro inteiro. E eu chorei junto, tentando esconder dela, mas não conseguindo. Porque como é que uma avó faz quando descobre que a pessoa em quem ela confiava para cuidar da própria neta pode estar fazendo algo monstruoso? Fiquei ali com ela até o sol nascer. Não preguei o olho. Fiquei pensando, planejando, tentando entender. E quando o dia clareou, eu sabia o que tinha que fazer. Às 7 da manhã, levantei, fiz café da manhã para Lívia. Panquecas. Ela adorava panquecas. Tentei agir normal, mas minhas mãos tremiam enquanto eu preparava a massa. A Lívia comeu devagar, ainda de olhos inchados. Depois do café, eu disse, meu amor, hoje você não vai para a escola. Vovó precisa resolver umas coisas, tá bom? Você fica aqui, brinca um pouco, assiste seus desenhos, tá tudo bem. Ela concordou em silêncio, e eu vi o alívio no rostinho dela.
Ela não queria voltar para casa. Isso era claro como água. Peguei meu celular, respirei fundo e liguei para a escola da Lívia. Falei com a professora Juliana, que sempre foi atenciosa e carinhosa com minha neta. Pedi se podia conversar com ela pessoalmente, que era urgente. Ela percebeu pelo meu tom de voz que era sério e disse que me esperava na hora do almoço. Depois liguei para o meu vizinho, o Sr. Silveira. Ele é um senhor viúvo, mais ou menos da minha idade, que mora do outro lado da rua há mais de 20 anos. A gente sempre foi próximo, sempre conversou. E ele tem um olhar atento, sabe? Daqueles que percebe as coisas que os outros ignoram. Senhor Silveira, posso passar aí rapidinho? Preciso de um conselho. Claro, Clara. Tô em casa o dia todo. Deixei a Lívia assistindo televisão, bem confortável no sofá, com o Barnabé no colo, e atravessei a rua. O senhor. Silveira me recebeu com um cafezinho e aquele jeito gentil dele. Mas quando sentei na cadeira da cozinha dele e comecei a contar, o rosto dele foi mudando. De gentil para chocado. De chocado para preocupado. De preocupado para sério. Clara, você tá me dizendo que a Daniela pode estar mantendo uma criança presa no porão dela? É o que a Lívia me contou, Sr. Silveira. E eu conheço minha neta. Ela não mente. Eu vi o medo nos olhos dela. É real. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para a xícara de café, como se estivesse reunindo coragem para dizer alguma coisa. Clara, eu não queria te preocupar antes, mas eu tenho visto coisas estranhas na casa da Daniela. Umas 3 semanas atrás, eu estava voltando tarde da casa da minha filha e vi a Daniela entrando em casa com uma criança no colo. Uma criança que eu nunca tinha visto antes. E a criança parecia, não sei, mole demais, sabe? Como se estivesse dormindo. Ou desmaiada. Achei estranho, mas pensei que fosse alguma sobrinha ou coisa assim. Meu estômago revirou. E tem mais. De vez em quando, tarde da noite, eu ouço choros. Choros abafados vindo daquela direção. Pensei que fosse a Lívia chorando no sono. Mas agora que você está me contando isso... Senhor Silveira, eu preciso ir na polícia. Mas eu tenho medo de não acreditarem em mim. Será que você poderia... Será que você daria um depoimento também? Ele não hesitou. Claro que sim, Clara. Se tem uma criança em perigo, a gente precisa fazer alguma coisa. Agradeci a ele, voltei para casa e 12:30 fui encontrar a professora Juliana na escola. Ela me recebeu numa salinha reservada, longe dos outros professores, e o rosto dela já estava preocupado antes mesmo de eu abrir a boca. Dona Clara, eu estava mesmo querendo conversar com a senhora. A Lívia tem me preocupado nas últimas semanas. Por quê? Meu coração acelerou. Ela está muito quieta, muito isolada. Não brinca mais com as outras crianças. E os desenhos dela, Dona Clara, os desenhos dela mudaram. Mudaram como? A professora pegou uma pasta e tirou de dentro algumas folhas de papel. Desenhos. Desenhos que a Lívia tinha feito nas aulas de arte. E quando eu vi, minhas pernas quase falharam. Eram desenhos de uma menininha, sozinha, atrás de linhas pretas que pareciam grades, e ao redor dela tudo era escuro, preto, só escuridão. Quando eu perguntei para Lívia o que era isso, ela disse que era uma amiguinha dela que estava triste, que estava presa e com dor. Eu achei que fosse alguma metáfora, algum jeito dela expressar a perda do pai, mas agora que a senhora está aqui, contei tudo para a professora Juliana. Tudo o que a Lívia tinha me dito na madrugada. Tudo o que o Sr. Silveira tinha visto. E quando terminei, ela estava pálida. A senhora precisa ir na polícia. Agora. Eu sei. Eu vou. Mas eu tenho medo de não acreditarem em mim. Sabe como é? Testemunho de uma criança pequena, desenhos, um vizinho. Mas é o que a senhora tem, Dona Clara. E se for verdade, não tem tempo a perder. Ela tinha razão. Eu sabia que ela tinha razão. Voltei para casa, peguei a Lívia, coloquei ela no carro. Vovó vai resolver tudo, meu amor. Você confia em mim? Ela balançou a cabeça que sim, apertando o Barnabé. E eu dirigi até a delegacia mais próxima. A delegacia era fria, impessoal, cheia de gente agitada. Fiquei esperando por quase 1 hora até conseguir falar com alguém. E quando finalmente me levaram para uma salinha para dar meu depoimento, quem apareceu foi o delegado Silva, um homem de uns 50 anos, de olhar cansado e voz grossa.
Pois não, senhora. Em que posso ajudar? Respirei fundo e contei. Contei tudo de novo. A confissão da Lívia. O que o Sr. Silveira tinha visto. Os desenhos da escola. Falei devagar, tentando ser clara, tentando não parecer histérica. Mas a cada palavra que saía da minha boca, eu via o rosto dele ficando mais cético, mais impaciente. Quando terminei, ele suspirou. Daquele jeito que as pessoas suspiram quando acham que você está perdendo o tempo delas. Dona Clara, a senhora entende que isso que a senhora está me trazendo não é exatamente uma prova concreta, né? A senhora tem o testemunho de uma criança de 5 anos, desenhos escolares e um vizinho que viu sua nora entrando em casa com uma criança desconhecida há 3 semanas. Isso não é suficiente para a gente conseguir um mandado de busca. Mas, delegado, e se for verdade? E se tiver mesmo uma criança presa lá? A gente não pode arriscar perder tempo enquanto ela está sofrendo. A senhora entende quantos casos assim eu recebo por semana? Pessoas que acham que o vizinho está fazendo algo suspeito? Famílias que brigam e começam a inventar histórias uma da outra? Eu preciso de provas reais. Câmeras de segurança, testemunhos de adultos confiáveis, registros de desaparecimento. Alguma coisa que justifique a gente invadir a casa de alguém. Mas, Dona Clara, vou te dar um conselho. Vá para casa. Converse com sua nora de forma calma. Talvez a senhora tenha entendido errado. Crianças têm muita imaginação. Às vezes misturam realidade com fantasia. E a perda do seu filho deve ter sido muito difícil para todos. Às vezes, a gente vê coisas que não existem quando está fragilizada emocionalmente. Aquilo foi como um tapa na cara. Ele estava dizendo que eu era louca, que eu estava inventando, que eu estava delirando porque tinha perdido meu filho. Delegado, eu não estou inventando nada. Minha neta... A senhora pode ir, Dona Clara. Se a senhora conseguir algo mais concreto, volte aqui e a gente conversa de novo. Ele me dispensou. Simplesmente me dispensou. Como se o que eu tinha acabado de contar não fosse nada. Saí daquela delegacia tremendo, de raiva, de frustração, de impotência. E a Lívia viu. Ela viu que eu tinha falhado. Que eu não tinha conseguido fazer nada. E vocês, o que fariam se estivessem no meu lugar? Se uma criança que vocês amam mais do que tudo viesse contar uma coisa dessas e ninguém acreditasse, vocês desistiriam? Porque eu, mesmo destroçada, mesmo sentindo que o mundo inteiro estava contra mim, sabia que não podia desistir. Quando cheguei em casa, Daniela já estava lá, na porta, esperando. E o rosto dela não era mais o da nora que eu conhecia. Era o rosto de uma estranha, frio, calculista, perigoso. Onde você estava com a minha filha, Clara? A voz dela era gelada, cortante. Nada como a Daniela que eu conhecia. E tinha alguém do lado dela. Um homem alto, de ombros largos, braços cruzados. Eu nunca tinha visto ele antes, mas a cara de poucos amigos dele me disse tudo o que eu precisava saber. Ele estava ali para me intimidar. Eu estava tentando resolver um problema, Daniela. A Lívia é minha filha, não sua. E você não tem direito de sair por aí com ela sem me avisar. Muito menos levando ela para a delegacia. Meu sangue gelou. Como ela sabia que eu tinha ido para a delegacia? Você acha que eu não ia descobrir, Clara? Você acha que eu sou idiota? O delegado Silva é meu primo. Ele me ligou assim que você saiu de lá. Claro, claro que era. Num país onde todo mundo conhece todo mundo, onde as conexões importam mais do que a verdade, eu não tinha chance nenhuma. Daniela, a Lívia me contou coisas que... A Lívia é uma criança de 5 anos com uma imaginação fértil demais. Ela tá confusa, Clara. Ela perdeu o pai. Ela tá processando isso do jeito que consegue. E você, em vez de ajudar, tá alimentando essas fantasias dela. Fantasias? Ela me contou com todos os detalhes sobre uma menina no porão da sua casa. Ela me disse que... Chega! O grito dela ecoou pela rua inteira. E eu vi as cortinas dos vizinhos se mexendo. Todo mundo estava olhando. Todo mundo estava ouvindo. Você tá ficando senil, Clara. Primeiro você começa a me ligar no meio da noite dizendo que tá ouvindo barulhos. Depois você inventa que eu tô maltratando a Lívia. E agora isso. Você precisa de ajuda. Ajuda profissional. O homem ao lado dela deu um passo à frente. Eu sou Marcelo, irmão da Daniela. E vou ser bem direto com a senhora.
A senhora está passando dos limites. Se a senhora continuar espalhando essas mentiras, a gente vai ter que tomar medidas legais. A senhora entende? A Daniela pode pedir uma ordem de restrição. Pode impedir a senhora de ver a Lívia. As palavras dele me acertaram como um soco no estômago. Não ver a Lívia? Perder o único pedaço do meu filho que ainda me restava? Eu não tô mentindo. Eu nunca... Dá licença. Daniela passou por mim, entrou na minha casa sem pedir permissão. Pegou a Lívia que estava no sofá com o Barnabé. A menina começou a chorar na hora, esticando os bracinhos para mim. Vovó, não! Lívia, a gente tá indo para casa. Agora. Não, eu não quero. Vovó, por favor. Cada grito da Lívia era uma facada no meu peito. Tentei me aproximar, mas Marcelo me bloqueou. Ele não me tocou, mas o tamanho dele era ameaça suficiente. Daniela, por favor, deixa ela ficar. Só mais um dia, por favor. Ela me olhou com um desprezo que eu nunca tinha visto antes. A Lívia vai ficar longe da senhora até a senhora entrar na linha clara. Até a senhora parar de botar ideias doidas na cabeça dela. E se a senhora tentar alguma coisa de novo, se a senhora voltar naquela delegacia ou em qualquer outro lugar com essas histórias, eu garanto que a senhora nunca mais vai ver minha filha. Nunca mais. Eles saíram. Levaram a Lívia gritando, chorando. E eu fiquei ali, parada na porta da minha casa, tremendo, enquanto os vizinhos olhavam pelas janelas, julgando, cochichando. A dona Marta, que mora 3 casas para baixo, passou por mim e balançou a cabeça com pena. Que pena, Clara. Você era uma mulher tão sensata, mas depois que perdeu o Alexandre... Ela não terminou a frase. Não precisava. A mensagem estava clara. Eu tinha enlouquecido de dor. Entrei para dentro de casa e desabei no chão da sala. Chorei. Chorei como não chorava desde o dia que enterrei meu filho. Porque agora eu não tinha mais nada. Nem o Alexandre, nem a Lívia. E pior, tinha uma criança sofrendo. Uma criança pedindo ajuda. E eu era a única pessoa no mundo que sabia disso. E ninguém acreditava em mim. Será que o delegado Silva tinha razão? Será que eu estava vendo coisas? Será que a dor da perda tinha mexido tanto com minha cabeça que eu estava projetando horrores onde não existiam? Não, não, não e não. Eu conhecia minha neta. Eu vi o terror nos olhos dela. E os desenhos. E o testemunho do Sr. Silveira. Aquilo tudo não podia ser coincidência. Mas como lutar contra isso? Como lutar quando a própria polícia está do lado dela? Quando a comunidade inteira acha que você enlouqueceu? Passei o resto do sábado e o domingo inteiro trancada em casa. Não atendi o telefone, não abri a porta. Só fiquei ali, olhando para o nada, tentando juntar as peças, tentando pensar em alguma coisa, qualquer coisa que pudesse fazer. E vocês? O que fariam? Quando todo mundo acha que você tá louca, quando ameaçam tirar de você a única pessoa que você ainda ama, o que vocês fariam? Desistiriam? Seguiriam em frente fingindo que nada aconteceu? Porque eu não conseguia. Toda vez que fechava os olhos, eu via aquela menininha que a Lívia tinha descrito, trancada, chorando, com as mãos doendo, e ninguém fazendo nada. Na segunda-feira de manhã, acordei com uma determinação nova. Não sei de onde ela veio. Talvez do desespero, talvez da raiva, talvez do amor que eu ainda tinha pela Lívia e pela esperança de salvar aquela criança desconhecida. Mas eu sabia que não podia desistir. Liguei para o Sr. Silveira. Pedi para ele me encontrar no café da esquina. Ele apareceu meia hora depois, com o rosto preocupado. Clara, ouvi dizer que houve uma confusão na sua casa no sábado. Tá tudo bem? Contei para ele tudo o que tinha acontecido. O confronto com Daniela, as ameaças do Marcelo, o delegado Silva, que era primo dela. Ele ouviu tudo em silêncio, e quando terminei, ele suspirou fundo. Isso tá muito feio, Clara. Muito feio mesmo. Eu sei. Mas eu não posso desistir. Tem uma criança lá, Sr. Silveira. Uma criança de verdade. Eu sinto isso nos ossos. Ele ficou me olhando por um tempo longo. E então disse algo que mudou tudo. Eu tenho câmeras de segurança na minha casa. Meu coração disparou. Como assim? Instalei no ano passado depois daqueles roubos que tiveram no bairro. Elas gravam a rua inteira. Inclusive a casa da Daniela. E você acha que... Eu posso revisar as gravações. Ver se tem alguma coisa suspeita,
alguma prova real. Eu queria abraçar ele, queria gritar de alívio. Finalmente, alguém que acreditava em mim, alguém que queria ajudar. Senhor Silveira, o senhor não faz ideia do que isso significa para mim. Deixa eu revisar as gravações de hoje mesmo. Vou ver as últimas semanas. Se tiver alguma coisa estranha, eu te aviso. Voltei para casa com um pouco de esperança. Só um pouquinho. Mas era melhor do que nada. Passei o resto do dia tentando me manter ocupada. Limpei a casa, lavei roupa, reguei as plantas. Qualquer coisa para não ficar pensando, para não ficar imaginando o que estava acontecendo com a Lívia. Será que ela estava bem? Será que Daniela tinha feito alguma coisa com ela por causa do que tinha contado para mim? Por volta das 6 da tarde, tocaram a campainha. Quando abri a porta, era a professora Juliana. Dona Clara, eu precisava falar com a senhora. Posso entrar? Claro, querida. Aconteceu alguma coisa? Ela entrou e eu vi que estava nervosa, olhando para os lados como se tivesse medo de alguém ver ela ali. A Lívia não foi para a escola hoje, e nem ontem. A Daniela ligou dizendo que a menina tá doente, mas... Dona Clara, eu tô preocupada. Depois da nossa conversa na sexta, eu não consigo parar de pensar nisso. E se for verdade? E se realmente tiver uma criança em perigo? É verdade, Juliana. Eu sei que é. Mas ninguém acredita em mim. A própria polícia acha que eu tô inventando. Mas tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer. Alguma prova que... O senhor Silveira está revisando as gravações das câmeras de segurança dele. Se tiver alguma coisa lá, a gente vai ter provas reais. Ela suspirou, aliviada. Graças a Deus. Porque eu não consigo dormir pensando que pode ter uma criança sofrendo e eu não fazendo nada. Ela ficou mais uns 20 minutos conversando comigo, me dando apoio, e quando ela foi embora, eu me senti menos sozinha. Pelo menos tinha 2 pessoas que acreditavam em mim. 2 pessoas que queriam ajudar. Mas a esperança que eu tinha sentido pela manhã começou a desvanecer quando os dias foram passando e nada acontecia. O senhor Silveira revisou horas e horas de gravação e não encontrou nada de concreto. Daniela era cuidadosa. Ela nunca saía de casa com a criança durante o dia. Nunca deixava ninguém ver. As únicas coisas que ele encontrou foram carros estranhos parando na frente da casa dela tarde da noite, pessoas entrando e saindo rapidamente, sempre de capuz ou boné, sempre escondendo o rosto. Isso não é suficiente, Clara. Pode ser qualquer coisa. Amigos visitando, entregadores. A polícia não vai considerar isso como prova. Eu sabia que ele tinha razão, mas a frustração estava me matando. E para piorar, a Daniela tinha feito direitinho o trabalho dela. Nos dias seguintes, comecei a perceber que as pessoas do bairro me olhavam diferente. Com pena, com desconfiança. Ela tinha espalhado a versão dela da história. Que eu estava delirando, que eu estava obcecada, que eu estava inventando histórias absurdas porque não conseguia superar a morte do meu filho. A dona Beatriz, da padaria onde eu comprava pão todo dia há anos, me tratou com frieza. Soube que a senhora está passando por um momento difícil, dona Clara. Espero que a senhora encontre paz. Como se eu fosse uma louca que precisava ser apaziguada. O seu Antônio, do mercadinho, comentou. Às vezes a solidão faz a gente ver coisas que não existem, né, dona Clara? A senhora devia arranjar uns amigos, sair mais de casa. Cada comentário era uma humilhação. Cada olhar de pena era uma facada. E o pior de tudo é que a Daniela tinha conseguido exatamente o que queria. Me isolar. Me transformar na louca da rua. Na velha tresloucada que inventa histórias sobre a própria nora. 2 semanas se passaram. 2 semanas sem ver a Lívia. Sem saber se ela estava bem. Sem saber se aquela menininha ainda estava viva no porão. 2 semanas de tortura. Foi numa quarta-feira que tudo mudou de novo. Eu estava na cozinha, tentando tomar café, quando tocaram a campainha. Abri esperando encontrar mais um vizinho com olhar de pena, mas era o senhor Silveira. E o rosto dele estava diferente. Tinha uma mistura de choque e urgência. Clara, eu encontrei alguma coisa. Meu coração quase parou. O quê? O que o senhor encontrou? Tem uma loja na esquina, a 2 quadras daqui. Aquela que vende materiais de construção. Eles têm câmera de segurança apontada para a rua. Eu conheci o dono. Conversamos. Ele me deixou ver as gravações.
E, Clara, tem uma filmagem de 3 semanas atrás. A Daniela passando na frente da loja, de carro. E no banco de trás tem uma criança. Uma criança que definitivamente não é a Lívia. Uma menina de cabelo escuro, enrolada num cobertor. E ela não parece bem. Parece inconsciente, eu completei, lembrando do que o Sr. Silveira tinha me contado semanas atrás. Isso. E tem mais. Eu conversei com o dono da loja, o seu João. Ele disse que lembra daquele dia porque a Daniela entrou na loja nervosa, comprou uma tranca nova, uma tranca pesada, do tipo que você usa em porão. Eu não conseguia acreditar. Finalmente uma prova real. O senhor conseguiu uma cópia do vídeo? Consegui. Tá no meu celular. Eu achei que a gente devia ir para a delegacia agora. Hoje. Mostrar isso pro delegado Silva. Mesmo que ele seja primo da Daniela, ele não vai poder ignorar uma prova dessas. Mas antes que eu pudesse responder, antes que a gente pudesse fazer qualquer coisa, ouvimos um barulho na rua. Um carro parando. Portas batendo. Vozes altas. Corri para a janela e vi o que me fez o sangue gelar nas veias. Era Marcelo e a Daniela. E eles estavam vindo direto para minha casa. Mas não vinham sozinhos. Tinham mais 2 pessoas com eles, um homem e uma mulher que eu não conhecia, e todos tinham a mesma expressão no rosto: raiva, ameaça, perigo. Senhor Silveira, eu sussurrei tremendo. Eu acho que eles sabem. A campainha tocou, e depois alguém começou a bater na porta, forte, agressivo. Clara, abre essa porta, agora! Era a voz da Daniela, mas tinha alguma coisa diferente nela. Alguma coisa desesperada, assustada, como se ela soubesse que o tempo dela tinha acabado. O que a gente faz? O senhor. Silveira me olhou, esperando que eu tivesse uma resposta. Mas eu não tinha. Porque naquele momento, com aquelas pessoas batendo na minha porta, com provas no celular do senhor Silveira que podiam destruir a Daniela, com uma criança ainda presa em algum lugar, eu percebi algo terrível. Eu tinha mexido num vespeiro. E agora eles vinham com tudo. A porta começou a tremer com a força das batidas. E então eu ouvi a voz de Marcelo. A gente sabe que você está investigando, Clara. E a gente sabe que você conversou com o seu João. Então vou te dar uma chance. Você esquece tudo que viu, tudo que ouviu, e a gente esquece que você existe. Mas se você insistir, se você for naquela delegacia, você não vai gostar do que vai acontecer. Larga do meu pé, Daniela! Eu gritei, encontrando uma coragem que nem sabia que tinha. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei que tem uma criança na sua casa, e eu não vou parar até tirar ela de lá. Silêncio. Um silêncio pesado, carregado. E então a voz da Daniela, baixa, ameaçadora, atravessando a porta. Você não tem ideia de com quem você está mexendo, Clara. Não tem ideia do tamanho disso. E se você não parar agora, você vai se arrepender. Você e todo mundo que está te ajudando. Olhei para o senhor Silveira. Ele estava pálido, mas tinha determinação nos olhos dele. A gente precisa sair daqui, ele sussurrou. Agora, pela porta dos fundos, e ir direto para a delegacia. Ele tinha razão. A gente não tinha escolha. Peguei minha bolsa, o celular, e a gente saiu correndo pela cozinha, pela porta dos fundos, pulando a cerca baixa que separava meu quintal do quintal do vizinho de trás. Ouvimos gritos atrás da gente. Daniela tinha percebido. Corremos. 2 velhos correndo pela rua como se tivessem 20 anos. E eu não sei de onde veio aquela força, mas eu sabia que não podia parar. Uma criança dependia de mim. A Lívia dependia de mim. Entramos no carro do Sr. Silveira e ele acelerou. Olhei pelo retrovisor e vi o carro da Daniela vindo atrás. Eles estavam nos seguindo. Acelera, Sr. Silveira! Eles estão atrás da gente! Eu sei! Segura aí! O coração estava saindo pela boca, as mãos tremendo, e uma única pergunta martelando na minha cabeça. Será que a gente ia conseguir chegar na delegacia antes deles nos alcançarem? O Sr. Silveira dirigia como se tivesse o diabo no encalço, e talvez tivesse. Porque quando olhei pelo retrovisor de novo, o carro da Daniela ainda estava lá, colado atrás da gente, tentando nos alcançar. Marcelo estava dirigindo, e eu podia ver a fúria no rosto dele mesmo de longe. Eles não vão desistir, Clara.
O Sr. Silveira gritou, fazendo uma curva brusca à esquerda. Meu corpo foi jogado contra a porta, mas nem senti dor. A adrenalina estava tão alta que eu não sentia mais nada além do medo e da determinação. Só mais 2 quadras. A delegacia está logo ali. E foi naquele momento, naqueles segundos eternos de perseguição pelas ruas vazias da manhã, que eu tive uma clareza absoluta sobre tudo o que tinha acontecido. Daniela não estava apenas escondendo uma criança. Ela estava protegendo algo muito maior. Algo que a deixava tão desesperada a ponto de nos perseguir em plena luz do dia. E se ela estava disposta a ir tão longe, então aquela menininha no porão estava em perigo ainda maior do que eu imaginava. O carro derrapou quando o Sr. Silveira freou bruscamente na frente da delegacia. A gente pulou para fora e correu escada acima, entrando pela porta principal. Atrás de nós, o carro da Daniela parou também. Mas eles não desceram. Ficaram ali, observando, esperando. A delegacia estava cheia naquela hora da manhã. Policiais indo e vindo, pessoas fazendo boletins de ocorrência, telefones tocando. Eu mal conseguia respirar direito de tanto que meu coração estava acelerado. Eu preciso falar com o delegado Silva. Agora. É urgente. Eu praticamente gritei para a atendente na recepção. Ela me olhou com aquela cara de quem já ouviu milhares de pessoas dizendo que o caso delas é urgente. O delegado está ocupado no momento. A senhora pode esperar ali e... Não, não posso esperar. Tem uma criança sequestrada. Eu tenho provas, por favor. Algo no desespero da minha voz deve ter tocado ela, porque em vez de me mandar sentar e esperar, ela pegou o telefone interno e falou baixo com alguém. Menos de 1 minuto depois, o delegado Silva apareceu porta adentro do corredor. E a cara dele, quando me viu, não foi nada amigável. Dona Clara, de novo. Delegado, eu sei que o senhor não acreditou em mim da última vez. Sei que o senhor acha que eu estou inventando, mas eu trouxe provas. Provas reais. Por favor, só me dá 5 minutos. Ele suspirou, olhou para o relógio como se cada segundo do tempo dele fosse precioso demais para desperdiçar comigo, mas fez sinal para a gente seguir ele até uma sala de interrogatório. A mesma sala onde eu tinha estado semanas atrás. A mesma mesa fria. As mesmas cadeiras desconfortáveis. 5 minutos, Dona Clara. É o que eu posso te dar. O senhor... Silveira puxou o celular dele e colocou em cima da mesa. Delegado, o senhor precisa ver isso. Ele deu play no vídeo. E a gente assistiu em silêncio. A Daniela passando na frente da loja. O carro dela. E lá, no banco de trás, embrulhada num cobertor, uma criança. Uma menininha de cabelo escuro, a cabeça caída para o lado, completamente imóvel. O rosto do delegado Silva mudou. A irritação deu lugar à atenção. E depois, a preocupação. Quando isso foi gravado? 3 semanas atrás, o senhor. Silveira respondeu. No mesmo dia que eu vi ela entrando em casa com uma criança desconhecida. E tem mais. Ela comprou uma tranca nova naquele dia, uma tranca pesada. O dono da loja confirmou. O delegado rebobinou o vídeo e assistiu de novo. E de novo. E a cada vez, a expressão dele ficava mais séria. Isso pode ser qualquer coisa. Uma sobrinha, uma amiga da filha dela, uma criança que estava dormindo. Uma criança dormindo não precisa de tranca nova no porão, delegado. Eu disse tentando manter a voz firme. E a minha neta me contou, com todos os detalhes, sobre os choros, sobre a menina dizendo que as mãos dela doem, sobre a Daniela descendo lá e gritando. Isso não é coincidência. Ele ficou em silêncio, olhando para o vídeo na tela do celular. E eu vi. Eu vi o momento exato em que ele começou a acreditar, ou pelo menos a considerar que talvez, só talvez, eu não tivesse inventando tudo. Eu preciso consultar alguns bancos de dados, ver se tem algum registro de criança desaparecida que corresponda a essa descrição. Então o senhor vai investigar? Minha voz saiu trêmula de emoção. Eu vou verificar, mas não prometo nada, Dona Clara. Se não houver correspondência com nenhum caso de desaparecimento, não tem muito o que eu possa fazer. Ele saiu da sala e voltou uns 10 minutos depois com um papel impresso na mão e uma policial jovem atrás dele. E quando olhei para o rosto dele, eu soube que tinha mudado alguma coisa. Há 2 semanas e meia foi registrado o desaparecimento de uma criança de 5 anos, Gabriela Vasconcelos, cabelo escuro,
olhos castanhos. Desapareceu quando voltava da escola. A mãe dela deixou ela na esquina de casa, a menina estava atravessando a rua, e quando a mãe olhou de novo, ela tinha sumido. Meu estômago revirou. 2 semanas e meia. Exatamente o tempo que a Lívia tinha começado a ficar diferente. Exatamente o período em que o Sr. Silveira tinha visto a Daniela com uma criança desconhecida. Aqui, a foto dela. Ele colocou o papel em cima da mesa. E quando eu vi, tudo dentro de mim se confirmou. Era ela, a menina do vídeo. A menina que estava trancada no porão da Daniela. Delegado, a policial jovem falou, se aproximando da mesa. Eu conheço essa família. A mãe da Gabriela fez um apelo público na semana passada. Tá destruída, procurando a filha dia e noite. O silêncio que caiu naquela sala foi pesado, carregado. E o delegado Silva me olhou de um jeito diferente agora. Não mais com irritação ou desconfiança, mas com algo parecido com respeito, vergonha. Dona Clara, eu deveria ter levado mais a sério na primeira vez que a senhora veio aqui. Eu queria gritar com ele. Queria dizer que por causa da demora dele, aquela menina tinha ficado presa por mais 2 semanas. Mas não era hora para isso. A hora era de agir. O senhor vai tirar ela de lá agora? Vou precisar de um mandado de busca. Vou ligar para o juiz agora, mas isso pode levar algumas horas. Algumas horas? Delegado, a Daniela sabe que eu tô aqui. Ela me perseguiu até a delegacia. E se ela fizer alguma coisa com a menina nesse tempo? E se ela tentar esconder ela? Ou pior, ele hesitou. Eu vi a luta interna no rosto dele. As regras contra a urgência. A burocracia contra uma vida. Tá certo. Vou montar uma operação. Mas vai ter que ser rápido e discreto. Se a Daniela realmente tiver a menina, não podemos dar chance para ela se livrar de provas ou machucar a criança. E foi então que aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. A porta da delegacia se abriu com força e entraram 2 pessoas que eu não conhecia. Um homem e uma mulher, ambos de uns 40 e poucos anos, com o rosto marcado pelo desespero. A mulher segurava um papel na mão, o mesmo papel com a foto da Gabriela. Eu ouvi vocês falando da minha filha, a mulher gritou, os olhos já cheios de lágrimas. Vocês sabem onde ela tá? Vocês acharam minha Gabi? O delegado Silva se levantou rápido. Senhora Vasconcelos, por favor, se acalme. A gente está investigando uma pista, mas ainda não confirmamos nada. Uma pista? Que pista? Onde? Por favor, me diz onde minha filha tá. Ela caiu de joelhos ali mesmo, no meio da delegacia soluçando. O marido tentou levantar ela, mas ele mesmo estava destruído. Eu não aguentei. Levantei e fui até ela. Ajoelhei do lado dela e segurei as mãos dela nas minhas. Eu acho que sei onde sua filha tá, e eu prometo para a senhora que a gente vai tirar ela de lá. Hoje. Agora. Ela me olhou com aquela mistura de desespero e esperança que só uma mãe que perdeu um filho consegue ter. E naquele momento, eu vi o Alexandre. Vi o rosto dele naquele caixão. Vi a dor que eu carreguei por 2 anos. E pensei que se eu pudesse poupar outra mãe daquela dor, valeria tudo que eu tinha passado. O delegado Silva agiu rápido depois disso. Ligou para o juiz, conseguiu o mandado em tempo recorde, reuniu uma equipe de 6 policiais. E menos de 1 hora depois, a gente estava num comboio de 3 viaturas a caminho da casa da Daniela. Eu e o Sr. Silveira fomos também. O delegado tinha dito que a gente devia ficar na delegacia, mas eu me recusei. Eu preciso ver. Preciso saber que ela está bem. E a Lívia pode estar lá também. Ela vai precisar de mim. No caminho, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Clara. A voz da Daniela era um sussurro venenoso. Você cometeu o maior erro da sua vida. Você não faz ideia do que acabou de começar. Acabou, Daniela. A polícia tá indo aí. Eles sabem da Gabriela. Sabem de tudo. Silêncio. E depois uma risada. Uma risada que me deu arrepios. Você acha que é só sobre a Gabriela, sua idiota? Você acha que isso é só eu? Você não tem ideia de quantas pessoas estão envolvidas nisso. E quando elas souberem que você foi a responsável por estragar tudo, Clara, nem a polícia vai conseguir te proteger. A ligação caiu. E eu fiquei ali,
tremendo, segurando o telefone, tentando processar o que ela tinha acabado de dizer. Quantas pessoas? Estragar tudo? Do que ela estava falando? As viaturas pararam em frente à casa da Daniela. Era uma casa simples, de 2 andares, pintada de bege com janelas brancas. Parecia normal, pacífica, como tantas outras casas na rua. Mas eu sabia o que tinha por trás daquela fachada de normalidade. Sabia o horror que estava escondido ali. O delegado Silva bateu na porta. 1 vez, 2, 3. Ninguém abriu. Ele fez sinal para os policiais. Eles arrombaram a porta com um ariete. O barulho ecoou pela rua inteira, e eu vi vizinhos começando a aparecer nas janelas, nas portas, curiosos e assustados. Os policiais entraram gritando: "Polícia! Ninguém se mexe!" Eu entrei atrás deles, meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. A casa por dentro era estranha. Tinha quadros nas paredes com símbolos que eu nunca tinha visto. Desenhos geométricos, estrelas de pontas múltiplas, escritas em línguas que eu não reconhecia. "Clara, não entra sozinha!" O Sr. Silveira tentou me segurar, mas eu já tinha ido longe demais para parar agora. Ouvi gritos lá de cima. A voz da Daniela. "Vocês não podem entrar aqui. Vocês não têm direito. Eu vou processar todos vocês." E a voz de Marcelo também. "Isso é invasão de propriedade. Vocês vão se arrepender." Mas eu não estava interessada no que estava acontecendo lá em cima. Meus olhos estavam fixos na porta no fim do corredor. A porta do porão. Ela estava trancada com 3 cadeados. 3 cadeados pesados, novos. "Delegado!" Eu gritei. "Aqui! É aqui!" Ele desceu correndo as escadas, seguido de 2 policiais. Olhou para a porta, para os cadeados e fez sinal para os homens. Eles pegaram um pé de cabra e começaram a forçar. O barulho do metal se quebrando era ensurdecedor. Mas debaixo desse barulho eu ouvi outra coisa. Um choro. Um choro baixinho, assustado, vindo de dentro do porão. "Tem alguém aí embaixo!" Eu gritei, as lágrimas já escorrendo pelo meu rosto. "Ela tá viva! Ela tá viva!" O último cadeado cedeu. A porta se abriu com um rangido sinistro. E o cheiro que saiu de lá foi horrível. Mofo. Urina. Desespero. O delegado Silva desceu primeiro, acendendo a lanterna. Eu desci atrás dele, mesmo com ele mandando eu ficar. E quando a luz da lanterna iluminou o canto do porão, eu vi uma menininha, pequena, magra demais, com o cabelo sujo e embaraçado, roupas rasgadas. E ela estava acorrentada na parede como um animal. "Meu Deus!" O delegado Silva sussurrou, e eu vi lágrimas nos olhos dele também. A menina olhou para a gente com os olhos arregalados de medo. Ela se encolheu no canto, tremendo. "Não me machuca. Por favor, não me machuca mais." "Ninguém vai te machucar, meu amor," eu disse, descendo o resto das escadas mesmo com as pernas bambas. "A gente veio te buscar. Você vai para casa. Você vai rever sua mãe." "Minha mãe?" A vozinha dela era tão fraca, tão quebrada. "Minha mãe tá me procurando?" "Tá sim, meu bem. Ela nunca parou de te procurar. Ela te ama muito." Os policiais começaram a trabalhar nas correntes. Eram correntes com cadeado. Tiveram que chamar reforços para trazer ferramentas adequadas. E enquanto isso, eu fiquei ali, sentada no chão frio e imundo daquele porão, segurando a mão da Gabriela, cantando baixinho para ela, tentando fazer ela entender que o pesadelo tinha acabado. Levou 20 minutos para conseguirem soltar as correntes. 20 minutos eternos. E quando finalmente soltaram, a Gabriela desabou no chão. Ela não conseguia ficar de pé. As pernas dela estavam fracas demais. Um dos policiais a pegou no colo com todo o cuidado do mundo e subiu as escadas. E quando a gente saiu daquele porão maldito, quando a luz do dia bateu no rostinho machucado da Gabriela, eu vi que ela estava sorrindo. Sorrindo e chorando ao mesmo tempo. "Eu vou para casa? De verdade?" "De verdade, meu amor." Lá fora, a mãe da Gabriela estava esperando. O delegado Silva tinha ligado para ela assim que encontraram a menina. E quando ela viu a filha, o grito que ela deu ecoou pela rua inteira. "Gabi! Minha Gabi!" A policial que segurava a Gabriela a colocou nos braços da mãe. E a cena que se seguiu, eu nunca vou esquecer. Nunca. A mãe abraçando a filha, chorando,
beijando o rosto dela, repetindo sem parar: meu amor, você tá aqui, você tá viva. O pai caiu de joelhos do lado delas, abraçando as duas, soluçando alto. E ao redor, os policiais, os vizinhos, o Sr. Silveira, todos tinham lágrimas nos olhos. Mas não era o fim. Porque lá dentro da casa, os policiais tinham encontrado muito mais do que só a Gabriela. O delegado Silva saiu segurando uma caixa cheia de papéis, cadernos, documentos. E o rosto dele estava pálido. Dona Clara, a senhora tinha razão. Isso é muito maior do que a gente imaginava. Maior como? Tem cadernos aqui com nomes, datas, símbolos estranhos. E o nome de um homem chamado Elias Torres. Ele é líder de um culto extremista que a gente está investigando há meses. A Daniela estava envolvida com eles. E pela quantidade de informação aqui, ela não era apenas um membro. Ela era peça importante. Meu sangue gelou. Um culto. A Daniela tinha se envolvido com um culto. E tudo fazia sentido agora. As mudanças nela, o afastamento, os visitantes noturnos, as ameaças. E a Lívia? Onde está minha neta? Eles tinham encontrado a Lívia trancada no quarto dela, assustada, mas fisicamente bem. Quando ela me viu, correu e se jogou nos meus braços com tanta força que quase me derrubou. Vovó, eu sabia que você ia vir. Eu sabia que você ia salvar ela. Tá tudo bem agora, meu amor. Tá tudo bem. A Daniela e Marcelo foram presos ali mesmo. Algemas, leitura de direitos. E enquanto a levavam para o carro da polícia, ela me olhou. Um olhar cheio de ódio puro. Isso não terminou, Clara. Você acabou de assinar sua sentença de morte. Eles vão vir atrás de você. E quando vierem, você vai me implorar para ter ficado quieta. Mas eu não senti medo. Não mais. Porque eu tinha feito o que era certo. Tinha salvado uma criança. Tinha protegido minha neta. E se viessem consequências, eu enfrentaria. Os dias que se seguiram ao resgate foram como viver num furacão. A notícia se espalhou pela cidade inteira em questão de horas. A mídia chegou. Jornalistas querendo entrevista. Câmeras na porta de casa. Vizinhos que tinham me ignorado, que tinham me chamado de louca, agora apareciam com pedidos de desculpas e flores nas mãos. Dona Marta foi uma das primeiras. Bateu na minha porta 2 dias depois do resgate com um bolo de cenoura nas mãos e lágrimas nos olhos. Clara, eu te julguei. Achei que você estava inventando. Me perdoa. E eu perdoei. Porque guardar rancor não ia mudar nada do que tinha acontecido. Não ia devolver as semanas que a Gabriela passou presa. Não ia apagar o medo nos olhos da Lívia. Então eu perdoei cada um que veio pedir. Mas também não esqueci. Nunca vou esquecer como é ser tratada como louca quando você está gritando a verdade. A investigação sobre o culto que a Daniela estava envolvida cresceu rápido. O delegado Silva montou uma força-tarefa. Descobriram que Elias Torres, o líder, comandava uma rede com mais de 50 pessoas, espalhadas pela região. Eles tinham uma ideologia retorcida sobre purificação e sacrifício. A Gabriela não tinha sido a primeira criança. Tinha havido outras. Algumas foram encontradas. Outras... Bem, prefiro não pensar no que aconteceu com as outras. Daniela cantou. Sob pressão, ela entregou nomes, locais, datas. Disse que tinha sido recrutada 6 meses depois da morte do Alexandre, quando estava vulnerável e perdida. Disse que Elias tinha prometido a ela um sentido novo para a vida dela, uma família nova, um propósito. E ela tinha caído naquilo como alguém se afogando se agarra em qualquer coisa que pareça sólida. Mas saber disso não fez doer menos, porque no final das contas, a Daniela tinha escolhido aquele caminho. Tinha escolhido trancar uma criança inocente num porão. Tinha escolhido ignorar os choros. Tinha escolhido ameaçar a própria sogra e usar a filha como escudo. O julgamento dela foi rápido. Com todas as provas, com o depoimento da Gabriela, com os cadernos encontrados na casa dela, não teve como escapar. 25 anos de prisão. Marcelo pegou 10 por cumplicidade e obstrução de justiça. E Elias Torres e outros membros principais do culto foram presos também, esperando julgamento por crimes muito piores. A Lívia ficou comigo. Oficialmente. O juiz me deu a guarda integral, considerando que a mãe dela estava presa e não tinha mais família adequada para cuidar dela.
E vocês não fazem ideia do que foi isso para mim. Depois de semanas achando que eu tinha perdido ela, depois de ser ameaçada de nunca mais ver ela, ter minha netinha dormindo no quarto ao lado toda noite era como um milagre. Mas a Lívia tinha mudado. Claro que tinha. Ninguém passa por uma coisa dessas e sai ileso. Ela tinha pesadelos. Acordava no meio da noite gritando, procurando por mim. Teve sessões de terapia. Muitas sessões. Com uma psicóloga infantil maravilhosa que ajudou ela a processar tudo o que tinha visto e vivido. E sabe o que mais ajudou a Lívia? A Gabriela. 2 semanas depois do resgate, a mãe da Gabriela, Camila, me ligou. A voz dela estava trêmula, mas cheia de gratidão. Dona Clara, eu não sei nem como agradecer pelo que a senhora fez. A senhora salvou minha filha. A senhora não desistiu dela quando todo mundo tinha desistido. Eu queria... A Gabi quer te conhecer. Conhecer de verdade. Será que a gente podia se encontrar? Nos encontramos num parque. Camila, o marido dela, Roberto, a Gabriela, eu e a Lívia. E quando as 2 meninas se viram, algo incrível aconteceu. Elas se reconheceram. Não só fisicamente, mas em algo mais profundo. No trauma compartilhado. Na sobrevivência. A Gabriela correu até a Lívia e abraçou ela. E sussurrou algo que me fez chorar. Você me salvou. Você contou para sua vovó e ela me salvou. E a Lívia respondeu com aquela voz pequenininha, mas cheia de coragem. Eu não ia deixar você lá. Eu prometi. A partir daquele dia, as 2 se tornaram inseparáveis. Camila e Roberto começaram a trazer a Gabriela para brincar com a Lívia toda semana. E aos poucos, algo lindo começou a se formar. Uma amizade, uma família estendida, uma rede de apoio. Foi num domingo, 3 meses depois do resgate, que Camila e Roberto vieram tomar café aqui em casa. A Gabriela e a Lívia estavam brincando no quintal, e eu podia ouvir as risadas delas entrando pela janela da cozinha. Risadas de verdade, de crianças que tinham voltado a ser crianças. Dona Clara, Camila começou, segurando a xícara de café com as 2 mãos. Eu e o Roberto temos conversado sobre uma coisa. E a gente queria te perguntar, a senhora toparia ser avó da Gabi também? Eu quase deixei minha xícara cair. Como assim? A senhora salvou nossa filha. A senhora lutou por ela quando ninguém mais acreditava. E a Gabi, ela te ama, Dona Clara. Ela fala da senhora toda hora. E a gente achava que, se a senhora quiser, claro, a Gabi podia te chamar de vovó também. A senhora podia fazer parte da nossa família. As lágrimas escorreram antes que eu pudesse controlar. Porque, de repente, eu entendi. Eu tinha perdido meu filho, tinha quase perdido minha neta, tinha passado por um inferno de dúvidas e solidão. Mas, no final, tinha ganhado algo que eu nunca imaginei. Uma família nova, maior, mais forte. Eu adoraria. Eu sussurrei. Eu adoraria muito. E foi assim que eu ganhei mais uma neta. A Gabriela começou a me chamar de Vovó Clara. Começou a vir aqui dormir de vez em quando. E eu me senti viva de novo. Com propósito, com amor ao redor. O Sr. Silveira também se tornou parte dessa família estendida. Ele, que tinha arriscado tanto para me ajudar, que tinha revisado horas de gravação, que tinha corrido comigo quando tudo parecia perdido, se tornou um avô honorário para as meninas. Elas o chamavam de Vovô Silveira. E eu via nos olhos dele a mesma coisa que eu sentia. A alegria de ter sido útil, de ter feito diferença. A professora Juliana continuou sendo um anjo na vida da Lívia. Ela fez acompanhamento especial, ajudou a menina a voltar a desenhar coisas bonitas em vez de grades e escuridão. E aos poucos, os desenhos da Lívia mudaram. Voltaram a ter cores, casas, flores, e sempre 2 menininhas de mãos dadas. Foram meses de cura. Meses de terapia, de conversas difíceis, de choros no meio da noite. Mas também meses de pequenas vitórias. A primeira vez que a Lívia dormiu a noite inteira sem pesadelos. A primeira vez que a Gabriela conseguiu descer uma escada sem entrar em pânico. A primeira vez que as 2 foram a uma festa de aniversário e se divertiram como crianças normais. E sabe o que aprendi com tudo isso? Que a verdade sempre encontra um caminho. Pode demorar, pode ser doloroso,
Você pode ser ridicularizada, ameaçada, chamada de louca. Mas se você não desistir, se você continuar lutando mesmo quando todo mundo diz para você parar, a verdade sempre vence. Aprendi também que família não é só sangue. Família é quem aparece quando você precisa. É o Sr. Silveira revisando câmeras de segurança a noite inteira. É a professora Juliana guardando desenhos como evidência. É a Camila e o Roberto abrindo o coração para incluir mais amor na vida deles. É a Gabriela e a Lívia se tornando irmãs que o destino juntou da forma mais improvável. O delegado Silva também mudou. Ele apareceu aqui em casa um mês depois do resgate, sem uniforme, só como pessoa. Sentou naquela mesma cadeira da cozinha onde tantas conversas difíceis tinham acontecido. E ele pediu desculpas. De verdade. Dona Clara, eu falhei com a senhora. Eu deveria ter acreditado. Deveria ter investigado melhor na primeira vez que a senhora veio. E por causa da minha negligência, uma criança sofreu por mais 2 semanas. Delegado, eu disse, o senhor falhou. Isso é verdade. Mas no final, quando importou, o senhor agiu. E por causa disso, a Gabriela está viva. Por causa disso, outras crianças foram salvas. Então eu te perdoo. Ele saiu daqui com os olhos vermelhos. E eu soube que ele tinha aprendido a lição. Que da próxima vez que alguém viesse até ele com uma história que parecesse impossível, ele ia ouvir. Realmente ouvir. A comunidade também mudou. As pessoas que tinham me evitado, que tinham sussurrado pelas minhas costas, começaram a me ver diferente. Como uma heroína. Como alguém que tinha tido coragem quando ninguém mais tinha. E isso era estranho, porque eu nunca tinha me visto assim. Para mim, eu era só uma avó desesperada tentando proteger sua neta e uma criança que precisava de ajuda. Mas aos poucos eu comecei a aceitar. Aceitar o respeito. As homenagens. A Câmara Municipal me deu uma medalha de honra ao mérito. O prefeito fez um discurso. E eu? Eu só queria voltar para casa, fazer um bolo e brincar com minhas netas. Porque no fim, não era sobre reconhecimento. Nunca foi. Era sobre fazer o que era certo, mesmo quando era difícil. Mesmo quando era solitário. Mesmo quando todo mundo dizia que você estava errada. Hoje, 1 ano depois daquele resgate, eu olho para minha vida e vejo algo que eu nunca pensei que veria de novo depois da morte do Alexandre. Vejo esperança. Vejo futuro. Vejo amor. A Lívia tá bem. Ainda tem momentos difíceis, ainda tem dias ruins, mas ela tá se curando. Ela volta a sorrir, volta a brincar, volta a ser criança. E ela tem uma melhor amiga que entende ela como ninguém mais poderia entender. A Gabriela também tá se recuperando. Levou tempo, muita terapia, muito amor, mas ela tá voltando a ser ela mesma. Os pais dela dizem que eu fiz um milagre. Mas não foi milagre. Foi só uma avó teimosa que não soube quando desistir. O culto foi desmantelado. Elias Torres está preso, aguardando um julgamento que provavelmente vai resultar em prisão perpétua. Outras crianças foram localizadas e devolvidas às famílias. Algumas histórias tiveram final feliz. Outras, bem, algumas feridas nunca cicatrizam completamente. A Daniela ainda está presa. Eu não fui visitá-la. A Lívia perguntou sobre a mãe algumas vezes nos primeiros meses. Vovó, por que a mamãe fez aquilo? Por que ela machucou a Gabi? E eu não tinha resposta boa. Só disse a verdade. Às vezes as pessoas se perdem, meu amor, fazem escolhas ruins, e quando isso acontece, a gente tem que proteger quem precisa ser protegido. Eu não sei se algum dia vou perdoar a Daniela completamente. Talvez com tempo, talvez nunca. Mas eu sei que não vou deixar a raiva consumir o resto da minha vida. Já perdi tempo demais com dor. Agora eu quero viver, viver de verdade. Hoje de manhã, acordei com um cheiro de panquecas. Desci e encontrei as 2 meninas na cozinha, com o Sr. Silveira supervisionando enquanto elas tentavam fazer o café da manhã para mim. A cozinha estava uma bagunça, farinha em todo lugar, ovos quebrados no chão. Mas as risadas... Meu Deus, as risadas enchiam a casa de uma forma que eu não ouvia há anos. Vovó! A Lívia gritou quando me viu. A gente está fazendo surpresa para a senhora. Vovó Clara! A Gabriela completou. O vovô Silveira está ensinando a gente. E ali, naquele momento bagunçado e perfeito, eu entendi.
Eu tinha perdido tanto, meu filho, anos de paz. Quase perdi minha neta. Mas no processo de lutar, de não desistir, de gritar a verdade quando ninguém queria ouvir, eu tinha ganhado uma família ainda maior. Tinha ganhado propósito. Tinha ganhado a certeza de que minha vida ainda importava. O Alexandre estaria orgulhoso. Eu sei disso. Onde quer que ele esteja, ele está vendo a mãe dele sendo forte, sendo corajosa, protegendo sua filha da forma que ele protegeria se ainda tivesse aqui. E vocês que chegaram até aqui, que acompanharam essa história toda, eu quero que vocês saibam uma coisa. Nunca duvidem da sua intuição. Se alguma coisa dentro de você está gritando que tem algo errado, investiguem. Não deixem que te chamem de louco. Não deixem que te silenciem. Porque às vezes você é a única voz que uma pessoa tem, a única esperança. Teve momentos em que eu pensei em desistir, momentos em que achei que não valia a pena continuar lutando. Mas eu continuei. E por ter continuado, uma menina voltou para casa. Uma família foi salva da destruição completa. Um culto foi desmantelado. Então, se você está passando por algo difícil agora, se você está sentindo que ninguém acredita em você, se você está pensando em desistir, eu te peço, aguenta firme. Só mais um dia. Só mais uma tentativa. Porque você não sabe que vida você pode estar salvando. Que diferença você pode estar fazendo. A vida não me deu um final de conto de fadas. Ainda tenho noites em que não consigo dormir. Ainda olho para o retrato do Alexandre e choro. Ainda me pergunto o que poderia ter feito diferente. Mas eu também tenho as manhãs de panquecas bagunçadas. Tenho 2 netas que me chamam de vovó. Tenho um amigo que arrisca tudo para fazer o que é certo. Tenho uma família que escolhi e que me escolheu de volta. E no final, é isso que importa. Não o trauma, não a dor, mas o amor que a gente constrói depois. A força que a gente descobre em si mesmo. A coragem de continuar mesmo quando tudo parece impossível. Olho pela janela agora e vejo a Lívia e a Gabriela brincando no quintal. O Barnabé, o ursinho que foi testemunha de tanto sofrimento, agora descansa tranquilo no balanço. As meninas estão rindo, correndo, sendo crianças de novo. E eu tô aqui, de pé, mais forte do que nunca, pronta para proteger essas 2 meninas com tudo que tenho. Pronta para fazer de novo se preciso. Porque é isso que a gente faz por quem a gente ama. A gente não desiste, nunca. Obrigada por ter chegado até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, se te fez pensar, se te deu coragem para lutar por algo que parece impossível, então valeu a pena ter compartilhado. Curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que precisa saber que vale a pena lutar. Que vale a pena não desistir. Que uma pessoa pode sim fazer diferença. E se você souber de alguma criança em perigo, não fique em silêncio. Não tenha medo de ser chamado de louco. Fale, grite se preciso, porque cada criança merece ser salva. Cada criança merece ter alguém lutando por ela. Essa foi minha história. A história de como uma avó teimosa enfrentou o impossível e venceu. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi real. E foi necessário. E agora, se me dão licença, tenho um café da manhã bagunçado esperando por mim. 2 netas que precisam de ajuda para não queimar as panquecas. E uma vida inteira de amor para viver. Porque depois de tudo que passei, depois de todo o medo e a dor, eu aprendi a coisa mais importante. O amor sempre vence. Sempre.